Convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo a multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando também memória da fé de Santo Irineu, pastor, bispo da nossa igreja mártir. A palavra que nós escutamos nos convida, de fato, a decidir, a fazer opção por aquilo que é essencial, por aquilo que é importante. O que nós devemos deixar e o que nós devemos de fato assumir. O que de fato oxigena a nossa vida, a nossa missão, e o que nos atrapalha. Então, atravessar, né? Jesus está sempre fazendo a travessia, passando para outra margem. Jesus está sempre em missão, no sentido de ir ao encontro das necessidades dos irmãos, as realidades existenciais, as necessidades sociais, as carências de cada um, indo ao encontro daqueles que ainda não tinham encontrado, não conhecia ainda a Deus, o mundo dos pagãos, o mundo dos afastados. Mas por outro lado, Jesus, ele se retira, se afasta também da multidão para não permiti-la sufocá-lo ou impedi-lo de continuar, de perseverar na missão para a qual o Pai lhe enviou. Às vezes, queridos irmãos e irmãs, na nossa euforia, às vezes nós respondemos assim como aquele que foi ao encontro de Jesus. Este mestre da lei: mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Eu te seguirei aonde quer que tu vás. E a primeira questão que se apresenta para nós, a gente perguntar: aonde Jesus foi? Aonde Jesus esteve? Com quem ele se encontrou? Quais as imagens tão vivas, tão presentes na sua vida? Quais as imagens, quais as cenas que mais assim lhe marcou? Quais pessoas geralmente era o foco da sua ação? Será que temos de fato esta coragem, esta fé de seguir Jesus aonde quer que ele vá? E aqui Jesus dá uma resposta
uma resposta contundente e muito exigente que leva o discípulo a pensar no que ele está falando. As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então Jesus fala desta realidade da sua vida, o modo, a situação em que ele se encontra. E às vezes aquele que segue Jesus não terá um destino, uma situação diferente. Às vezes não terá o lugar para reclinar a cabeça. Às vezes não terá aquela acolhida que às vezes o discípulo, aquele que quer seguir Jesus, pensa que terá. Não terá o reconhecimento, né? Às vezes às vezes os pássaros, as raposas, né, vivem melhor, vamos dizer, nesse sentido, melhor do que o próprio mestre. Tem mais conforto. Então, seguir a Cristo Jesus é se dispor também, amados irmãos e irmãs, a enfrentar essas adversidades da vida. Às vezes chorar, às vezes sofrer sozinho, sofrer isolado, não ter alguém às vezes com quem partilhar, às vezes ser incompreendido, não poder sair muitas vezes, viver uma vida de clausura. São tantas situações que envolvem a vida daquele que quer seguir Jesus, que quer dizer assim, eu ir aonde quer que Jesus vá, aonde quer que Jesus esteja. E aí Jesus vai apontar para um outro que está tão ocupado, né? Acho que é a dignidade. Deixa eu primeiro cuidar disso, deixa eu primeiro cuidar daquilo. Se nós formos cuidar de todas as coisas que envolvem a nossa vida, nós nunca iremos seguir Jesus. Nós nunca iremos seguir Jesus. Às vezes a gente vai sempre adiando as coisas. Senhor, eu não posso segui-lo agora porque eu vivo só com meu filho. Olha, eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho amigo, eu tenho esses bens para me cuidar, eu tenho uma chácara na roça que todo final de semana eu vou, às vezes eu estou ficado sempre lá, cuidando das galinhas, cuidando do quintal, cuidando das plantas. E o ser humano vai sempre se ocupando de tantas coisas, pergunta, quando é que eu vou começar de fato a seguir? Às vezes nunca. Depois que eu aposentar, a gente vai fazendo planos, às vezes para depois da aposentadoria. E isso é sinal de insensatez, porque nós não sabemos se vamos chegar à aposentadoria. Quantas pessoas faleceram, morreram sem chegar à aposentadoria? Outros tiveram a graça de chegar, usufruir, né, da aposentadoria, mas não é certeza para ninguém. Hoje nós estamos, por fora dos dados só da pandemia, né, aqui no Brasil, já passamos de 511 mil pessoas falecidas, vítimas dessa Covid. E aqui nós estamos falando de pessoas que morreram jovens, 30, 40, 50. A maioria dos brasileiros que faleceram, me parece que entre 40 a 55 anos. Não é idade de aposentadoria para a maioria. Deixaram esposas, esposos, deixaram filhos, deixaram pais e assim por diante. Dizer para vocês, com todas as dificuldades da vida, nós não podemos adiar. Nós não podemos adiar a seguir a Cristo Jesus. Mesmo que a gente acorda, levanta,
5 horas da manhã, 4 horas da manhã para ir ao trabalho. Mas a gente pode seguir Jesus, viver com Jesus no tempo que Deus nos dá, mas é preciso reservar este tempo. Então, estimados irmãos e irmãs, tem certas coisas que não cabe mais a gente fazer nada. E aí a resposta de Jesus, né, para este: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus coloca: o seguimento à minha pessoa é prioridade, é mais importante. Aquele que morreu, já morreu. O que você pode fazer? É mais importante você seguir-me, ser um mensageiro da boa nova, da boa notícia, do que se ocupar com isto que outras pessoas podem fazer. Se eu sou importante para esta realidade, para esta tarefa, para esta missão, por que eu vou fazer a missão que outras pessoas podem fazer? Então não precisa. Então, queridos irmãos e irmãs, a atitude de Jesus é a atitude daquele que sabe da importância do seguimento, sabe das exigências do seguimento e sabe também das fraquezas de cada um, sabe das fraquezas do discípulo. Mas a primeira leitura nos vem dizer que Deus sabe de tudo isso, né? Jesus é a revelação da misericórdia do Pai, de Deus Pai. Então Deus é sempre um Deus misericordioso, que quer sempre a vida, não quer que nós morramos. Deus quer sempre a nossa vida, quer a vida de todos, quer a vida dos justos, e quer que nós encontremos sempre com Ele, porque encontrar com Deus é encontrar a justiça. Senhor, o Senhor vai exterminar todo mundo? Eu sei que existem tantos pecadores, existem tantas pessoas que desviaram, que afastaram de vós, mas por favor, não nos destrua, porque dentro desses aí existem pessoas justas. E o Senhor, por causa de 1, 2, 3, 10 justos, Ele salva. Ele salva. Me lembrava muito a parábola do joio e do trigo, né? Porque você respeitar o processo, e respeitar o processo é agir com paciência, é agir com misericórdia. Porque no tempo da colheita, isso será visível, a diferença entre aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam, aqueles que estão com Deus e aqueles que não estão, aqueles que seguem Jesus verdadeiramente e aqueles que não seguem Jesus. Os frutos nos darão a resposta. Então, amados irmãos e irmãs, alimentados por esta palavra de Deus, que possamos tomar a decisão de seguir a Cristo Jesus, colocá-lo como prioridade da nossa vida, relativizar aquilo que nós julgamos importantes, mas colocar Jesus é mais importante, e assim deixar que essa palavra nos transforme, que nos faça também expressão da misericórdia, da boa notícia, que é a palavra de Deus para a vida do mundo. Amém. Amém.